Você viveu um ritmo frenético ali de trabalho, que até me lembrou uma fala recente da Marília Gabriela, que ela disse que ela trabalhou tanto, tanto, tanto na vida, que ela esqueceu de nutrir as amizades, as relações, que ela não tinha tempo e cabeça para isso. Então, quando ela tá agora com, sei lá, 70 anos, ela falou, poucas pessoas me ligam, eu pouco saio de casa e me arrependo de não ter nutrido essas relações. Foi um pouco assim com você também? Eu vi essa fala da Marília e eu fiquei muito impactada por ela também. Porque ela diz que ela se relacionava no trabalho e achava que isso era uma relação. É. E aí depois ela descobriu que com a ausência do trabalho a relação também se vai. Sim. E isso, eu falo muito sobre isso, embora eu pratique pouco. Mas eu falo bastante sobre a diferença entre uma relação de amizade e uma relação transacional. A gente usa muito as relações transacionais no sentido bom da palavra, tá, gente? Networking, conhecer pessoas que podem abrir portas para você e que você pode abrir portas para ela. Desculpa. Imagina. Que podem... Quer mais água? Não, tá aqui, obrigada. É sinusite. Eu tô com uma... É São Paulo, né? São Paulo tá muito ruim, né? Chama eu tô numa São crise Paulo. de sinusite. Eu tô tomando antibiótico já tem uma semana, tá me dando uma dor de cabeça e não vai embora. Esse negócio não vai embora de mim. Enfim. O networking. Networking. A gente não pode confundir o networking, que é muito saudável e eu estimulo muito as mulheres a fazerem, elas fazem pouco, com o que é a relação de amizade mesmo, né? É ligar para um amigo, é cuidar de um amigo. E eu acho que homens fazem isso, por incrível que pareça, melhor do que mulheres. Eles sabem o que é a relação do trabalho, que está, digamos, na periferia do seu alvo. Se você fizesse um alvo na parede e os amigos estivessem lá no centro, você teria um monte de gente que aparece na periferia daquilo e que são pessoas legais e importantes na sua vida, mas talvez você não vá envelhecer com elas. Talvez você não vá convidar para ir domingo na sua casa e comer a sua comida, ou fazer um desabafo quando você precisar. Elas são apenas relações importantes da sua vida profissional e até pessoal num determinado momento. Mas elas não podem ser o centro. E se você não alimenta o que é central, você não vai ter quando só tiver isso. E quando aquele entorno do alvo for se apagando, for indo embora, porque você já não está mais naquele lugar. Eu penso muito sobre isso hoje, mais do que jamais pensei, porque sim, eu trabalhei muito a minha vida inteira, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso a partir de agora, mas eu tenho tentado. Eu tenho tentado me aproximar mais do que é verdadeiro para mim. Mas eu talvez ainda precise descobrir o que é verdadeiro. Eu descobri uma coisa muito importante quando meu marido foi assaltado há 1 ano e meio, e foi muito ruim a história toda, foi um episódio de violência muito triste. Ele foi assaltado de moto, entregou a moto na fuga, enfim, com tiroteio, os caras atirando, tentando atirar nele. Ele caiu numa vala na estrada e de 10 metros de altura. Ninguém entende, nem os médicos, por que ele não morreu. E quando ele saiu de lá e eu pensei, tá vivo, todo o resto se apagou da minha cabeça. Foi uma sensação de alívio tão grande, tipo, tá vivo, o resto a gente resolve. Que eu larguei todo o resto. Eu vim aqui hoje com a Mirella, que é head comercial da minha equipe, e eu liguei para ela no segundo dia para dizer o seguinte: cancela tudo que eu tiver nos próximos 4 meses, porque serão pelo menos 4 meses de recuperação muito intensa. E ele estava parado numa cama, não mexia nada, eram 26 ossos quebrados em vários lugares. Meu Deus. Eram 9 vértebras da coluna quebradas, as escápulas, a bacia, enfim. A única coisa que ele mexia era esse braço, esse antebraço aqui, assim. Então, depois que a gente saiu do hospital e eu fui para casa com ele, montei lá uma cama hospitalar no quarto, tira isso, cadeira de roda, abre espaço na sala. Eu descobri que tudo aquilo, aquele sofá, aquele tapete, aquela mesa, aquele box de banheiro, arranca esse negócio que eu preciso passar com uma cadeira, as roupas dele, tudo era tolo. Dispensável. Tolo, bobo. Eu gosto da minha casa arrumadinha, mas assim, eu tive a sensação exata, concreta do que é importante. E a gente tem muito poucas oportunidades na vida de saber o que realmente é tão importante assim para você. E aí eu falei,
Eu preciso descobrir que outras coisas são importantes a esse ponto de eu parar a minha vida e dizer é aquilo ali que eu tenho que fazer agora. Porque senão eu vou ficar uma velha sozinha, sabe? Quem trabalha muito e tem pouco tempo de se relacionar verdadeiramente com outros seres humanos... Sim. Eu sei que o meu cachorro é muito importante para mim. Eu sei que o meu marido é muito importante para mim. Talvez um pouco mais do que o cachorro. Talvez. Não. Talvez não. Mas, assim, o que mais é muito importante para mim? Sim. A gente, nessa tentativa, né? Que eu acho que o importante é o tentar. É o se esforçar para manter as relações. Eu vi um vídeo, eu acho que era o Pianjas, mas eu não tenho certeza. Isso me pegou muito, porque eu gosto de estar perto. Eu gosto de receber em casa, gosto de encontrar, gosto de fazer. E ele falava assim, que ele entendeu que para ele o Natal era importante. Então não adiantava ele ficar esperando que organizassem o Natal, porque talvez para o outro não era importante, talvez o outro irmão, isso aqui. Daí ele falava, não, então eu puxo a responsabilidade. Me dá um trabalho absurdo, mas pra mim, aquilo é importante, sabe? Você, sei lá, se forçar a ter o encontro, né? Isso é muito autoconhecimento, né? Saber o que é importante. Hoje, a gente estava falando antes de começar que eu tento ter fins de semana para mim e que eu tento estar na praia no fim de semana, porque a minha relação com o mar, com o horizonte de mar, é quase uma terapia, é quase um mantra. Eu imediatamente desacelero, baixo o meu grau de ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Então, eu sei que eu preciso disso e eu incluo isso nos próximos 20, 25 anos da minha vida. Eu preciso estar mais perto disso, porque me faz bem. Eu conheço. E eu também conheço a minha imensa capacidade de ser introspectiva e ficar sozinha em casa. Então, eu preciso cuidar disso, porque senão eu vou virar uma velha muito solitária, que tem preguiça de se relacionar, que tem preguiça de dizer, tá tão bom aqui, eu faço minha comida, eu leio meus livrinhos, eu fico muito bem ali nesse negócio. Então, e é importante ter um dia assim também, né? É importante você gostar da própria companhia, Sim. Mas repelir a companhia alheia para ficar só com você, eu não sei, eu não acho que é um bom conselho. Não é um bom caminho. Para quem vai passar dos 60 daqui a pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa... As duas coisas são importantes, contanto que as duas aconteçam, não é uma só acontecendo demais, né? Porque se você só sai, você tá fugindo da sua própria companhia. Sim. Se você só fica em casa, você tá se excluindo do mundo. Exato. Eu sempre falo assim, meu tempo é muito caro. Quando acontece alguma coisa, eu falo, meu tempo é muito caro. E não é caro de dinheiro, não. É caro porque tem muito amigo que eu não tô dando conta de encontrar. É caro porque se eu tenho uma tarde livre, eu vou ver minha filha. Hoje, minha filha é psicóloga, ela tinha uma consulta pra fazer. A gente falou, depois a gente se fala então. Deu 15 minutos, ela falou, mãe, a sessão foi reagendada. Quer ligar? Eu falei, mas agora. Agora. Tem uma brecha aí, vamos falar. Sim. Então, o tempo é caro por isso, porque a gente... tem essa brechinha de fazer uma ligação para uma amiga, de encontrar para um café. Pois é, mas olha só. A gente tem muita dificuldade, a gente mulher, tá? A gente tem muita dificuldade de dizer não. Então, te liga aquela pessoa que nunca te liga. Mas aí ela te liga dizendo assim, ai, Ana, você escreve tão bem, eu tô precisando aqui de um texto, que vai ser uma coisa super fácil para você fazer, porque são 4 parágrafos, apenas não sei quantas 1000 caracteres. E assim, eu tô precisando realmente muito, ia ser muito legal se você fizesse isso. Eu sei que você vai fazer isso em 5 minutos. Gente, realmente eu faço em 5 minutos. Mas porque eu tenho 40 anos atrás só fazendo isso. Então, assim, você precisa calcular o tempo que eu demorei para chegar até esses 5 minutos que eu vou entregar de graça para alguém que só me liga uma vez por ano para pedir favor. Sabe? Ai, grava um vídeo aqui para mim, eu sei que a sua imagem é muito forte, é muito importante por essa causa. Gente, eu não consigo atender todas as causas do mundo. Eu não consigo ser solidária com todas as pessoas que estão precisando de solidariedade. Porque senão a minha vida não acontece. Mas assim, você diz não? Você consegue dizer não com facilidade? Eu não consigo. E aí, toda vez que eu falo assim, gente, esse ano eu preciso ter mais tempo, eu vou conseguir dizer mais nãos. É o contrário, acontece... Tipo assim, esse ano eu não estou gravando MasterChef, então a minha agenda física abriu muito. Eu passava 6 meses dentro de um estúdio das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora eu não tenho mais esse horário de estar dentro do estúdio. Ou seja, eu deveria ter mais tempo para mim. O que acontece? Eu passo 50% do meu tempo atendendo outras pessoas. Você pegou outras demandas. Não, vieram outras demandas para as quais eu não consigo dizer não. Patsa!
Eu devia dizer não. Mas assim, você diz não, porque assim, nunca é, ai, Ana, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, eu tô precisando que você venda pra mim. Não. Porque aí é fácil dizer não, né? Fala, desculpa, não vou, né? Mas, é sempre um apelo dramático, Eu que digo fala fácil. com o seu coração. Você diz, ai, Fácil. amiga, peraí. Parabéns. Tá passando, tá passando. Não, eu digo. Dá um curso na Conquer. Exatamente. Com o Queruna, vamos contratar essa mulher aqui. Curso sobre como dizer não, tá? Eu digo fácil, assim. Outro dia, eu fui fazer um show, e aí... Porque eu viajo fazer um show de comédia, só pra Sim. você saber. E aí, Eu sei. E aí eu cheguei no camarim, aí, enfim... Quando eu entrei no meu camarim, tinham montado um estúdio de podcast. Eu Opa. entrei no camarim, era um estúdio de podcast, com luz, com tudo. Sabe aquela situação do tipo assim, vamos fazer tudo que der, não tem como falar, não? Ai, Nossa, mas daí é gente. que eu falo com gosto. Não, mas isso aí eu também eu- falaria. Eu falaria também. O devolver o constrangimento pra mim é mais Imagina. gostoso do que... Sem Eu alinhar, sem E alinhar. vou dizer, não custava Constrangimento nada. educativo. eu Não chamo custava disso. nada. Eu teria feito como já fiz em milhares de situações. Posso. Não tem problema. Era 20 minutos. Não ia... Eu não ia nem... Eu tava fora de São Paulo, não ia nem voltar pra casa. Eu já ia dormir no hotel. Né? Não me custava nada. Mas você me Não, você vai... Vamos fazer assim que dela não tem como. Nossa, mas se tem uma Colocar coisa que como eu tenho, armadilha. é como.